A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF, e este é o curso de Discipulando Você Disse Sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a aula passada. Antes de darmos início à nossa aula de hoje, eu quero convidar você para, como fazemos todas as nossas aulas, uma rápida oração. Aí mesmo onde você está, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de mais este encontro. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada irmão, cada aluno que neste momento já está conosco nesta aula. Peço a tua bênção sobre a minha vida e também todos os demais que estão envolvidos neste projeto. É o que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos, portanto, como havíamos combinado, né, na aula passada, nós havíamos dito que a partir de hoje nós estaríamos já iniciando na primeira lição da nossa revista de Discipulando, revista editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aqui no Brasil. E o título desta lição, né, essas 13 aulas, é Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E o título da lição de hoje, que estaremos estudando, é A Necessidade Humana, o Problema do Pecado. Você vai perceber que nesta lição nós vamos compreender tudo acerca da real necessidade do homem aproximar-se de Deus por meio de Jesus Cristo, que é o grande presente de Deus para a salvação de toda a humanidade. Vamos, portanto, iniciar. Eu quero convidar você para uma palavra de memorização. Palavra essa que está registrada na Bíblia, em Romanos, capítulo 23, e o versículo 3. Olha o que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vai perceber que todas as lições nós temos uma leitura bíblica que fazemos em cada uma das lições. A leitura de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 9 a 11, e depois no capítulo 5, versículos de 12 a 14. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 3 e 9? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Agora, versículos 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Agora vamos para o mesmo livro, no capítulo 5 e o versículo 12, que diz assim, olha: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos agora para o versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14 agora. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Muito bem, depois da leitura bíblica de hoje, vamos iniciar esta aula refletindo no tema proposto a partir da introdução da nossa lição de hoje, que uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é a de que um dia iremos morrer.
isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos, né? Agora, quando nós perguntamos acerca desse assunto, chegamos ao maior e mais decisivo acontecimento de que se tem notícia, que é o fato de Deus ter decidido criar, por amor, o universo e a humanidade. Eu quero encorajar você a ler, após esta aula de hoje, Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Depois você vai para o capítulo 2, o versículo de número 25, e na sequência o Evangelho de João, capítulo 1, e os versículos de 1 a 5. Leia também Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. Nós não o faremos agora exatamente por falta de tempo. O tempo nosso é muito escasso. Contudo, o modo como ele, Deus, decidiu criar-nos, isto é, livre e não como robôs, fez com que fôssemos responsáveis pela decisão de viver segundo nossa própria maneira e não de acordo com a forma que o Criador estipulara. Esse é o ponto de partida para que a gente venha a entender a triste realidade do pecado. Agora sim, eu quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia, ou pelo menos acompanhar a leitura de Romanos capítulo 3, versículos 9 e 10. Olha o que diz a Bíblia. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Vamos ver ainda o que Paulo, o apóstolo Paulo, nos fala por meio da carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 12 a 14. Olha só, vamos fazer mais uma vez essa leitura, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que havia de vir. Para entendermos melhor o que isto significa, vamos aí já para o item 1 da nossa lição de hoje. O item 1 diz assim, olha, a criação perfeita e a origem do pecado. No subitem 1.1, nós vamos ver aí então agora sobre a criação. Criada à imagem e semelhança de Deus, a humanidade ela recebeu um propósito muito específico. Qual é? Está lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, de 15 a 17. Administrar o planeta. O primeiro casal, ele vivia em plena harmonia entre si, com a natureza também, e com o Criador. É o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 25, e depois você leia lá o capítulo 3 e o versículo 8. Não vamos fazer agora, como já disse, por falta de tempo. Na realidade, eles viviam literalmente a plenitude do reino de Deus, ou seja, eram dirigidos, eram orientados e plenamente adaptados tanto à dimensão física, como também à dimensão humana, social e natural do mundo, quanto também à dimensão espiritual e, acima de tudo, sensível com o Criador. Não há como saber quanto tempo durou tal condição no mundo. O fato é que não havia choques ou disputa por espaços, pois durante esse período tudo funcionava harmoniosamente. E essa harmonia, ela durou apenas enquanto o homem
não desobedeceu a Deus. Se não, vejamos. Subitem 1.2 agora da nossa lição. Fala-nos sobre a queda. Juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade, por meio do primeiro casal, recebeu uma orientação ética. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17, que vamos ler para melhorar um pouco mais a nossa compreensão. Olha o que diz a Bíblia. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Como é possível verificar essa orientação, né, dada por Deus? Continha ali nela deveres e também direitos, proibições e também punições. Portanto, servia como um norte para que o ser humano, para que Adão e Eva tivesse uma direção. Mas, lamentavelmente, representada aí pelo casal progenitor, ou seja, por Adão e Eva, a humanidade, por meio deles, optou por desobedecer ao Criador. E assim, acabou transgredindo a ordem divina, ordem expressa que o Senhor Deus havia dado. E tal desobediência e transgressão é conhecida, e estamos vendo aqui neste subitem, como queda. Por quê? Porque rompeu a relação da criatura com o Criador e, desta forma, alterando todas as demais relações. Mais uma vez eu quero encorajar você a ler Gênesis capítulo 3. Veja lá do versículo 9 até o versículo de número 24. Você vai perceber que a harmonia que antes havia, como ela for então quebrada. O reino de Deus, isto é, o reinado divino que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente inatingível, pois o mundo tornara-se o reino humano, e isto no pior sentido da expressão. Basta a gente olhar para o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e depois o versículo 23. Olha o que diz a Bíblia. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Viram? Portanto, a dor e a morte tornaram-se uma triste realidade. Vamos agora para o subitem 1.3 do item 1 da nossa lição, que é na primeira lição de hoje, e o subitem 1.3 fala-nos sobre a redenção. Deste triste episódio em diante, ou seja, da queda, a tentativa desesperada da humanidade é simplesmente voltar ao estado paradisíaco do mundo ou recriá-lo à sua própria forma e maneira. A humanidade, mesmo sem Deus, percebe que há alguma coisa errada. E quando a gente diz alguma coisa errada, é consigo mesmo, também com o mundo, e procura desta forma, de todas as maneiras, consertá-los, né? Agora, essa é a razão pela qual, em toda a sua trajetória, é possível verificarmos as diversas criações humanas que intentam, sem sombra de dúvida, produzir uma realidade melhor, seja por meio da religião, seja por meio da filosofia, da política, da ciência. Agora, que fique bem claro o seguinte:
Todas estas formas ou estas tentativas têm se mostrado insuficientes, pois a transgressão humana ela exige um pagamento, ou seja, ela exige a redenção. Redenção esta que somente Deus pode saldar. Assim, como ato de misericórdia, o Criador, ainda na cena do terrível episódio da queda, mencionou uma promessa que ela é, inclusive, denominada pelos teólogos de proto-evangelho. Quando o Senhor Deus, ele disse à serpente que da semente da mulher nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça, destruindo o poder do pecado. É muito interessante e você vai compreender ao longo desta lição. Vamos, portanto, agora ao item 2 da nossa lição: a natureza e a realidade do pecado. No subitem 2.1 diz assim, olha, o pecado e sua universalidade. O texto do apóstolo Paulo, que está lá registrado em sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, informa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os versículos 9 a 11, aí do mesmo capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, igualmente tratam também deste assunto e informam que a realidade do pecado é irrevogável do ponto de vista humano. A despeito de o povo de Israel ter sido usado por Deus como canal por onde o mundo recebeu a promessa de que seria abençoado, e está lá registrada no livro do Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, ou seja, ali no momento em que Deus faz uma chamada específica para Abraão, né? Chamada esta que diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E foi nesta chamada que o Senhor disse que desta família que Abraão estaria iniciando é que nasceria na plenitude dos tempos a semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, não é? Por isto, o apóstolo Paulo, que também era judeu, ele diz que mesmo o seu povo em nada é mais excelente do que as demais nações e povos. Em outras palavras, toda a humanidade ela está igualmente debaixo da maldição do pecado. Vamos ver lá o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11. Eu vou usar aqui agora a nova versão internacional. Olha o que diz a Bíblia. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Perceberam? Ninguém por si mesmo entende e muito menos busca a Deus. Mas este que vimos agora é o pecado e a sua universalidade, porque a gente já nasce com o DNA do pecado. Mas vamos agora ao subitem 2.2 para ver aí sobre o pecado pessoal, não mais o pecado universal, mas o pecado pessoal. Subitem 2.2 da nossa lição, o pecado pessoal. A doutrina cristã, ela ensina que a humanidade ela peca justamente por ser pecadora e não o contrário. Ou seja, não se torna pecadora ao pecar, porque desde quando o Criador advertira Caim, a Bíblia nos mostra que o pecado ele está sempre nos espreitando, querendo fazer com que a gente venha a ceder. Leia depois lá Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 7. Na verdade, conforme vemos ainda em Gênesis capítulo 6 e o versículo 5, o próprio Criador, ele constatara em relação à humanidade que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só
má continuamente. É a palavra do próprio Deus, não é? Se antes de transgredir ou de desobedecer a Deus, a vontade humana era inclinada a manter-nos sendo o que Deus projetou para que nós fôssemos, agora, após a queda, não é? A nossa natureza ela fora completamente deturpada. E com isto, levou-nos, às vezes, até mesmo a contragosto, a nos rebelarmos contra Deus por meio do pecado. Isso é fato, não é? Não há pessoa alguma que não peque. Já reconhecia o sábio rei Salomão, e quando lá na cerimônia de dedicação do templo em Jerusalém, muitos séculos depois de o casal representante da humanidade, Adão e Eva, terem pecado, né, pela primeira vez, que o sábio Salomão disse, está escrito lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6 e o versículo de número 36. Olha o que diz Salomão. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregarem ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima. O sábio Salomão deixou claro, né? Pois não há ninguém que não peque. Ou seja, todos nós pecamos, né? Mesmo que a contragosto. Agora, fica claro que nossa inclinação natural, portanto, é para o pecado, né? É para o pecado. Vamos agora no subitem 2.3 para que a gente possa realmente entender o que significa pecado estrutural. No subitem 2.3, o pecado estrutural. Mesmo a humanidade tendo, através da desobediência e, consequentemente, depois da rebelião, renunciado a seu direito de ser governada por Deus, o Criador, ciente de que a maldade humana não tem limite, por sua misericórdia, desde os tempos de Moisés, transmitiu leis para proteger os menos favorecidos. E quanto a isto, vale muito a pena você também ler, depois da nossa aula, Levíticos 19:9 até o versículo 18 e depois Deuteronômio 23, versículos 7 e 8. Agora, perceba que interessante, a maldade humana ela é tão terrível que mesmo assim, o povo que deveria servir como um exemplo ao mundo todo do que significava ser governado por Deus, e isso eu estou falando aí de Israel, do povo de Deus, que em princípio era governado pelo próprio Deus, a teocracia, não é? De acordo com o Êxodo, lá no capítulo 19 e verso 6, ainda Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 5 a 8, esse povo, ele resolve, por causa da natureza pecaminosa, rebelar-se contra o Deus que, vejam que coisa interessante, os havia libertado da escravidão no Egito. Percebem? Esta é a natureza humana. Como o Senhor advertira, o resultado da rebelião, portanto, não poderia ser outro. Israel terminou tornando-se novamente escravo e assim passou a aspirar ainda mais o reinado divino sobre si. E aí também você tem uma leitura extensa que você pode fazer na Bíblia para encontrar essas referências. Levíticos, capítulo 18, dos versículos 24 a 30, depois no capítulo 20, versículo 22, e segundo Crônicas, capítulo 30, versículos de 6 até o versículo de número 9. Agora, veja só em relação a Israel. Mesmo no exílio, como prisioneiro, a misericórdia divina é tão grande que a condenação de Nabucodonosor, rei da Babilônia, conforme dissera Daniel, talvez fosse revogada se ele fizesse justiça aos menos favorecidos. Veja aí as palavras do profeta Daniel, quando ele vai lá interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Está registrado no seu livro, Daniel,
capítulo de número 4 e o versículo 27. Olha o que diz Daniel. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Olha só que conselho Daniel deu ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, não é? Resumindo, prezado aluno, o pecado no Jardim do Éden, ele resultou na interrupção da relação íntima que existia entre Deus e o casal original. O fato de terem sido expulsos do jardim, onde eles tinham andado com Deus, fornece aí uma ilustração prática da perda desta intimidade. Tendo perdido a relação perfeita que tinham conhecido com Deus, a perda da vida se lhes tornou o destino subsequente. Em outras palavras, a morte espiritual resultou também em morte física. Lá, Romanos capítulo 5 e o verso 12, junto com os versículos 18 e 19, são os textos primários do Novo Testamento para o conceito de pecado original, ou seja, que todas as pessoas nascem em pecado por causa do pecado de Adão e de Eva, ou como se diz, de maneira inclusive frequente, todos nós herdamos uma natureza depravada. A gente já nasce com o DNA do pecado. E essa é, sem sombra de dúvida, a causa de tantos sofrimentos humanos, como veremos agora no item 3 da nossa lição. Vamos, portanto, ao item 3, o sofrimento humano e a privação de Deus. No subitem 3.1, nós vamos ver sobre as consequências físicas do pecado. Diante de tantos transtornos proporcionados pela queda, a morte talvez seja uma das mais visíveis e cruéis consequências, de acordo com Romanos 5 e 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Já lemos, mas eu fiz questão de ler mais uma vez para vocês entenderem a gravidade do pecado. No entanto, até que cheguemos a este momento final, o drama humano ele é permeado por angústias, por doenças e, enfim, por males diversos, tal como dissera o Criador lá no triste evento da queda, que está registrado em Gênesis 3, dos versículos 16 até o versículo 19. Não é? O desastre causado pela desobediência humana, ela atingiu proporções tão drásticas que até mesmo a natureza ela foi, consequentemente, atingida de maneira negativa. Pois o Senhor dissera que a terra passaria também a ser maldita. Está lá no capítulo 3 do Gênesis, no versículo de número 17. E é justamente por isso que as Escrituras falam sobre o fato de que a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Vamos ver lá o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 22. Olha o que Paulo diz. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não é exatamente isso que a gente vê com frequência, não é? Tantos desastres acontecendo. A harmonia que era tão real no Jardim do Éden, agora fora completamente transtornada, trazendo, claro, terríveis consequências físicas, tanto para a humanidade, como também para o restante da criação. Mas não para por aí. Vamos lá ao subitem 3.2 da nossa lição. Consequências sociais do pecado. Desde o início, é perceptível que o Criador tinha planejado a vida para nós, para a humanidade,
uma vida em sociedade, para que todos os seres humanos, né, de acordo lá com os relatos bíblicos do livro de Gênesis, né, vivesse esta vida em sociedade. Mas até mesmo essa característica da humanidade, ela foi transtornada por meio do pecado. Afinal, depois da queda, não é? O desejo egoísta de dominar logo acabou se aflorando, fazendo com que uns tivessem poder sobre a vida dos outros. A escravidão e a subserviência nunca fizeram parte do plano original de Deus para a humanidade. Porém, acabaram tornando-se uma das consequências da queda, né? Vamos ver então o subitem 3.3 para conhecermos essas consequências espirituais do pecado, né? Apesar de vermos o quanto o pecado afetou a humanidade, primeiramente em seu aspecto pessoal, atingindo até mesmo a própria natureza. A morte mencionada pelo Criador a Adão, como se pode ver, não se referia simplesmente à morte física, ou seja, à interrupção da vida, mas apontava para a privação momentânea da presença divina durante a vida terrena do ser humano e, posteriormente, a separação eterna de Deus. É óbvio, caso ele não aceite o presente dado por Deus, que é Jesus Cristo, né, para a remissão do nosso pecado. E quando fala desta morte espiritual, que nós chamamos, né, a Bíblia chama de segunda morte, pois trata-se da pior consequência que pode vir sobre qualquer ser humano, pois significa o banimento, significa a deserção eterna da presença do Criador, privando a criatura completamente de voltar à sua fonte originária. Essa é a razão pela qual Deus fala para João lá na ilha de Pátmos, que está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo de número 11. Olha o que Deus diz por meio de João. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ainda, no mesmo livro, no capítulo 20, versículo 6, e depois o 14, olha o que diz. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Oh, que preciosa lição esta que nós vimos hoje, não é? Agora, nós vamos aqui para as conclusões finais. Aí na sua lição, vai para a conclusão. Como nós vimos nesta primeira lição que estudamos hoje, o pecado ele é um efeito colateral decorrente do fato de não termos sido criados como autômatos e sem vontade própria. Por esse ato, aprendemos que Deus não queria seres humanos robotizados e sem capacidade de pensar, mas justamente o inverso, né? Isto é, o Criador ele optou por criar seres livres. Isso, inclusive, custou a ele o preço de ser rejeitado pela humanidade que, por amor, ele havia criado. Agora, se por um lado isso possibilitou a humanidade rejeitar o Deus Criador, por outro, trouxe também obrigações a cada um de nós, pois somos responsáveis por nossas decisões e atitudes em relação a Deus, também em relação a nós mesmos e também em relação às pessoas que nos cercam, né? Que estão em nossa volta. Ou seja, o pecado originou-se no abuso da liberdade concedida por Deus aos seres criados, né? Os que foram equipados com o uso da vontade. Não foi Deus o criador do mal. O mal, ele é uma questão de relacionamento e não algo provido de substância. Basicamente,
desconsidera a glória, a vontade e principalmente a palavra de Deus, não é? O pecado, ele rompe com a relação de obediência para com a fé em Deus e torna, consequentemente, esse desejo do homem de tomar decisões equivocadas e de falhar diante dele, diante do nosso Deus, né? Neste caso, a vontade é um importante corolário da personalidade racional. A ação moral é aquilo que determina o caráter, e isso envolve um tremendo risco, que é o de fracassar. Deus, ao provar espaço para a tomada de decisões livres e morais aos anjos e seres humanos que criou, ele teve de permitir a possibilidade do fracasso em algumas de suas criaturas. Sem essa possibilidade, não haveria liberdade genuína nem verdadeira personalidade, não é? Nós seríamos, como eu disse há pouco, apenas robôs, né? Agora, o pecado, por conseguinte, ele originou-se da livre escolha das criaturas de Deus. E em lugar de crer e confiar em Deus e, consequentemente, corresponder a seu admirável amor e à sua provisão, demonstraram-no e entronizaram o próprio eu. Olha que coisa interessante, não é? A incredulidade e o desejo de exaltar o próprio eu foram elementos chaves do primeiro pecado, né? E isto você vai perceber ao longo das próximas lições como ele foi sendo trabalhado até termos a oportunidade de entendermos que Deus, mesmo diante de tudo isso, continua sendo maravilhoso e coloca à nossa disposição o maior presente que podemos ter, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. Que pena que o nosso tempo é curto, né? Por hoje é só. Na próxima aula, semana que vem, nós vamos continuar estudando aqui no segundo módulo a segunda lição da revista de Discipulando, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, como eu já disse, editada pela CPAD, né? E o tema da próxima aula é o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Aproveite bem aí este tempo, até a próxima aula, releia o que estudamos hoje e, se possível, leia já também a segunda lição da nossa revista. Tenham todos uma excelente semana. Não se esqueça de responder aí o questionário, são apenas 10 questões de múltipla escolha e, como eu digo sempre, super tranquilo e é condição para que você tenha acesso daqui a 7 dias à aula seguinte, tá bom? Deus te abençoe, boa semana a todos e até a próxima aula.